Bom dia, operadores do direito! Hoje, a pedido da nossa telespectadora, Bruna Lira Duque, iremos falar sobre institutos do suprécio e surrectio, e ao final, analisaremos um caso concreto. Antes de qualquer coisa, para que possamos falar de suprécio e surrectio, é necessário falarmos do princípio da boa-fé. Esse princípio serve de diretriz para todo o nosso Código Civil. Em seu aspecto objetivo, o mais importante para a compreensão dos institutos, a boa-fé caracteriza-se como um modo de agir pautado na lealdade e honestidade. Ela pressupõe padrões de conduta para as relações sociais, buscando corresponder às expectativas legítimas das partes e alcançar uma mútua cooperação. É nesse princípio que se fundamentam os institutos suprécio e surrectio. O suprécio é a perda de determinado direito por falta do exercício do mesmo durante um prazo razoável, gerando a expectativa na outra parte da relação jurídica de que tal direito não seria mais exercido. Por sua vez, o surrectio pode ser visto como o outro lado da moeda, que deriva da mesma situação fática, surgindo um direito que sempre existiu no mundo dos fatos. É importante salientar que, apesar de não previsto expressamente no Código Civil, a corrente que defende os dois institutos se fundamenta no artigo 330 do Código, bem como em jurisprudências favoráveis ao instituto. Agora, vamos analisar o caso concreto. Os nomes reais foram alterados visando proteger a privacidade das partes envolvidas. Temos uma situação em que o senhor Wesley Safadão, que morava em Conceição do Castelo, precisou se mudar por um tempo para Guarapari, e soube que o senhor Pedro de Alcântara, antigo conhecido seu, estava de mudança de Guarapari para Conceição do Castelo. Aproveitando a surpreendente coincidência, o senhor Safadão propôs para o senhor Pedro uma troca de apartamentos e os dois firmaram um acordo apenas verbalmente. No acordo, ficou combinado que tal troca seria algo provisório, por pouco tempo, uma vez que as necessidades que geraram a troca eram supostamente momentâneas e que caberia ao Wesley Safadão, uma vez que a ideia partira dele, o direito de solicitar que a troca fosse desfeita, o que, pelo que se esperava, deveria ocorrer em pouco tempo. Todavia, passados 6 anos, Pedro de Alcântara realizou várias reformas no apartamento, benfeitorias voluptuárias, pois em sua cabeça criou-se a expectativa de que o Wesley não mais exerceria o direito de exigir unilateralmente que a troca fosse desfeita, e que ambos poderiam decidir, de comum acordo, desfazer a troca no futuro, quando fosse conveniente para eles. Entretanto, ao ficar sabendo das reformas, em questão de meses, Wesley Safadão exigiu que a troca fosse desfeita. Pela demora excessiva, pensou-se que o senhor Safadão havia aberto mão, ainda que implicitamente, de exercer seu direito, caracterizando a ocorrência do suprécio, podendo o senhor Pedro permanecer por mais tempo no apartamento e participando na decisão de desfazer a troca, caracterizando a surrectio. Assim, percebe-se que para Pedro de Alcântara há o ganho de um direito em face da perda de um direito para Wesley Safadão, contrariando o que se esperava no momento do acordo, que seria uma troca provisória, visando apenas atender necessidades momentâneas e não duradouras das partes. Eles acabaram por permanecer nas novas residências por anos, sem que houvesse prejuízo algum para um ou para outro. Portanto, seria no mínimo mais justo e adequado que o senhor Pedro ficasse com a casa até que pelo menos os valores nela investidos por meio das reformas fossem compensados com o tempo.